Hoje vamos falar de uma figura lendária da capoeira, chamada Madame Satã. Madame Satã, para muitos capoeiristas, é uma lenda perdida no tempo, mas, na verdade, é um personagem que viveu até bem recentemente, um personagem contemporâneo. Na verdade, a confusão se dá porque Madame Satã figura no panteão de heróis míticos da capoeira, como um dos maiores malandros de todos os tempos. Ele viveu desde a época de Besouro Preto, Mestre Pastinha e Mestre Bimba, porque foi nascido em 1900. No entanto, ele viveu até 1976, no Rio de Janeiro. Portanto, ficou conhecido como um malandro carioca, diferentemente de Besouro Preto, que morreu muito jovem, ou de Mestre Bimba e Mestre Pastinha, que viviam na Bahia. O Rio de Janeiro tinha, naquela época, uma tradição de malandragem herdada das maltas de capoeira, aquelas que nós já falamos em um episódio anterior. Pois bem, quem era Madame Satã? Ele foi um homem chamado João Francisco dos Santos. Mas como é que um homem tem um nome de Madame? Bom, a explicação se deve ao fato de Madame Satã ter sido um artista conhecido por ser um transformista, ou seja, uma pessoa de sexo masculino que se vestia como uma mulher para representar uma personagem feminina na vida noturna e marginal da Lapa e arredores. Seria mais ou menos o que hoje em dia nós chamamos de drag queen. Naquela época se chamava de transformista. Ele não nasceu no Rio de Janeiro, e sim em Pernambuco. No entanto, muito jovem, se mudou para a Lapa, onde viveu como um menino de rua até começar a fazer pequenas tarefas e vendas, assim como a fazer serviços diversos, trabalhando em cozinhas e também iniciando-se na vida da malandragem e da arte, junto com a boemia. O malandro, naquela época, era uma pessoa que sabia lutar bem e utilizar armas brancas, como facas e navalhas. Madame Satã, portanto, era conhecido como uma pessoa que sabia se defender bem.
Todas estas qualidades faziam também um paralelo com a capoeira e os capoeiristas. No entanto, não é certo nem evidente que Madame Satã tenha sido um capoeirista na forma como compreendemos hoje em dia. Ele mesmo, em relato próprio, falou para o mestre Nestor Capoeira, quando ambos se conheceram, que ele não fazia a capoeira como nós a praticamos, e sim que ele era brigador, um valentão, uma pessoa que batia nos outros e que, por conta disso, ganhou a fama de ser um capoeira. Da mesma forma que os capoeiras das maltas do passado utilizavam facas e navalhas junto com chutes, cabeçadas e rasteiras, mas não eram capoeiristas no senso que hoje nós entendemos. Pois bem, voltando para as aventuras de Madame Satã, ele passou grande parte da sua vida preso por diversos crimes. Uma vez, ele matou um vigilante que o provocou. Outra vez, bateu em vários policiais. Numa outra, bateu no chefe de polícia. Numa outra, deu uma facada num homem. Enfim, nosso amigo João Francisco, conhecido como Madame Satã, foi diversas vezes preso e enviado em grande parte da sua vida para o presídio da Ilha Grande, em Angra dos Reis. É uma ilha paradisíaca no Rio de Janeiro que, à época, abrigava uma cadeia. O apelido de Madame Satã veio de um concurso, um desfile de carnaval, no qual ele utilizou uma roupa parecida com um morcego. No mesmo dia, ele foi preso e, apesar de ter ganhado o concurso, foi levado para a delegacia. Como o nosso amigo recusou-se a dar o seu nome, foi apelidado pelo delegado como Madame Satã. João Francisco era homossexual e sempre falou disso abertamente, o que era uma coisa diferente para a época, quando havia muito preconceito. Imagine você as pessoas que apanhavam de uma pessoa assumidamente homossexual. Seria uma grande humilhação para eles. No entanto, Madame Satã era muito respeitado na Lapa inteira, numa época em que a malandragem era muito forte, principalmente naquela região. Madame Satã, apesar de ser homossexual, acabou casando-se com uma mulher e criando vários filhos adotivos. Ele trabalhava
como travesti, ou seja, um homem que se veste de mulher, fazendo shows na noite carioca, em boates e casas noturnas. Para aquela época, isso era um escândalo. Durante todo o tempo que Madame Satã ficou preso, ele saía da prisão e acabava cometendo outros crimes, muitas vezes por ser provocado. Como ele não levava desaforo para casa, ou seja, ele não aceitava ser humilhado, ao sair de um tempo na cadeia, era novamente preso. Ao longo do tempo em que tentou mudar de vida, Madame Satã abriu também uma lavanderia e uma pensão para prostitutas, na qual ele cuidava das mulheres para não serem extorquidas ou violentadas. No entanto, acabou sendo acusado de manter uma casa de prostituição. Isso não era verdade, mas enquanto estava na delegacia, dizem que ele foi agredido pelo delegado e, por sua vez, revidou batendo no policial e sendo preso por desacato e agressão. Ao sair da prisão, novamente o nosso malandro foi perseguido pela polícia e novamente bateu nos policiais, sendo preso mais uma vez. Como ele tinha uma boa relação dentro da cadeia, ele trabalhava como cozinheiro. Em 1943, Madame Satã realizou uma fuga digna de um filme. Ele nadou da Ilha Grande até a praia do Leblon. É muito, muito longe. Nadar da Ilha Grande até o Leblon é uma aventura quase suicida. Chegando muito cansado no Leblon, foi preso novamente. Fora essa, houve várias outras prisões de Madame Satã em aventuras incríveis. Ao mesmo tempo, porém, ele começou a marcar presença como artista e ícone cultural, representando, entre outros papéis, ninguém menos que a cantora Carmen Miranda em shows feitos na noite carioca, além de participar também em um musical chamado Lampião no Inferno, no qual contracenava com ninguém menos que Elba Ramalho, representando o próprio Satanás. Em 2002, foi feito um filme sobre Madame Satã que está disponível
no YouTube. Esse filme fala da sua iniciação como artista, também como malandro e também da sua vida amorosa, incluindo os seus relacionamentos afetivos. O nosso malandro, por fim, após sair da sua última prisão, decidiu viver na Ilha Grande, na praia de Abraão, um local muito conhecido pelos turistas. Madame Satã ainda hoje representa a malandragem carioca na sua forma mais exuberante. Um transformista homossexual valentão que brigava com a polícia, nascido no início do século XX e que se tornou lenda ao longo de muitas décadas de batalhas e aventuras. No imaginário da capoeira, Madame Satã segue representado como o grande malandro carioca. Agora, para fechar, vou falar uma curiosidade. O filme Madame Satã foi feito com o ator Lázaro Ramos e este papel rendeu fama e notoriedade a este ator, que se tornou um dos mais famosos do Brasil. No entanto, antes dele, a pessoa que iria fazer o papel de Madame Satã era o cantor Seu Jorge. E eu, Ferradura, cheguei a ser chamado para auxiliar na gravação deste filme, ensaiando com outras pessoas o ator principal. No entanto, Seu Jorge não apareceu nos ensaios e Lázaro Ramos foi chamado como substituto, chegando a fazer uma curta aula comigo e com alguns colegas. Mas, devido ao pouco tempo que havia para se fazer o filme, contrataram um treinador profissional para TV que acabou fazendo as cenas de capoeira. No próximo episódio, nós vamos falar da capoeira como tecnologia social, ou seja, como a capoeira funciona para ajudar a resolver problemas sociais no Brasil. Neste episódio em particular, eu vou falar também do meu trabalho e do Instituto Brasileiro de Capoeira Educação, a entidade que presido no Rio de Janeiro e que utiliza a capoeira como instrumento de desenvolvimento humano. Até lá. Axé.